Existe um grupo de profissionais que é responsável por cerca de 70% na variação do engajamento das equipes das empresas. Essa é um Esse é um número bem relevante, porque é um grupo que ele não é só responsável pelas pessoas e pelas suas motivações, mas também por várias das decisões que são tomadas subindo a linha corporativa, ou seja, saindo dos times e chegando até a gestão, e a transcrição dessas decisões da alta gestão até os times. É o grupo também que está mais desmotivado globalmente em diversas empresas, e é o grupo que aparentemente ninguém está mais se preocupando em desenvolver, pelo menos não como era anteriormente. Esse grupo é o dos gestores intermediários, né? Em inglês a gente tem o termo do middle manager, ou gestor do meio. O que que é basicamente o gestor do meio? Ele é aquele gestor que ele não é mais apenas o líder de uma equipe local, ele está posicionado sobre equipes, mas ele ainda não tem o poder de decisão da alta gestão. Ele está justamente no meio. Ele tem uma alta gestão sobre ele, executivos, ele precisa conduzir usando o seu orçamento, usando a sua influência, usando os seus produtos, alguns tipos de objetivos estratégicos, e ele tem as suas equipes aqui, às vezes até mesmo com líderes e gestores respondendo para esse gestor intermediário. E qual é o ponto? Ou qual é a preocupação que a gente vem vendo através de alguns dados recentes? Durante décadas, o modelo de desenvolvimento desses gestores, ele funcionou perfeitamente e foi um modelo padrão. As pessoas, um profissional técnico, né, entregava muito, esse profissional técnico, com boas entregas, com uma boa capacidade para avançar para o próximo nível, ele se tornaria um gestor daquele time, daquela área, e com isso ele seria desenvolvido pela empresa com um treinamento de liderança para se tornar um líder que, estava alinhado com a cultura da empresa. Acontece, a gente até discutiu sobre isso no nosso último episódio, o desenvolvimento de profissionais técnicos, que eles têm se mostrado cada vez mais tomando vertentes diferentes. Alguns profissionais técnicos, eles não querem mais que a sua promoção signifique virar um gestor, virar um líder. Eles querem se especializar tecnicamente e ser uma referência naquilo que fazem, não necessariamente tendo responsabilidade de gestão de pessoas. E veja só alguns dados que eu vou trazer aqui que vão deixar essa conversa ainda mais interessante, tá? O primeiro deles é da Gallup, né? A Gallup State of the Global Workplace, que é uma pesquisa bem relevante sobre os modelos de trabalho, o que está acontecendo no mundo corporativo. Ele vai mostrar que o engajamento dos gestores globalmente caiu de 30% para 27% em um único ano. Era um número que já estava baixo, considerando o engajamento dentro da empresa, mas entre gestores com menos de 35 anos, essa queda foi de 5 pontos percentuais em apenas um período de 12 meses. E para mulheres gestoras, foi de 7 pontos. Então veja que a gente tem algumas variações aqui, entre esse número, mas ainda assim o maior número, ou o número mais preocupante é que o engajamento barra motivação aqui está decaindo, no grupo dos gestores, né. E o custo estimado que esse relatório mostra para essa queda no engajamento e na motivação pode chegar a 8,8 trilhões de dólares em produtividade perdidas no ano. Por quê? Porque lembra no início do tópico que eu falei, esses gestores eles são responsáveis também pela moral do time, pela forma como as pessoas se sentem motivadas para engajar as pessoas e equipes diante de objetivos estratégicos. Mas olha só que tem mais alguns dados, tá? Uma pesquisa do Simon Sinek, né, que tem algumas pesquisas, alguns vídeos muito interessantes, inclusive o livro dele que virou um TED Talk muito famoso, não sei se ainda é o TED Talk mais assistido, mas é o Comece pelo Porquê, né. Eu recomendo dar uma olhada nesse livro pelo menos, que acho que vai dar alguns insights bem legal para você e pra sua carreira, tá. Mas o instituto dele fez uma pesquisa com diversos gestores intermediários pelo mundo, e o resultado mostrou que 70% desses gestores médios, gestores intermediários, prefeririam voltar a ser um contribuidor individual, ou seja, perder os seus poderes, a sua gestão de pessoas, né, sua posição gerenciando pessoas. Eles gostariam de voltar a ser um contribuidor individual apenas,
se isso significasse manter o seu salário. Isso não tem a ver com preguiça ou com uma preocupação de que as coisas estão mudando, simplesmente é porque eles não estão sentindo, e essa pesquisa mostra isso, tá? Vai estar sempre nos links para você pesquisar. Essa pesquisa mostra que os gestores intermediários gostariam de voltar a ser contribuidores individuais, porque eles não sentem mais o mesmo suporte organizacional para desenvolverem as suas lideranças, ou serem líderes melhores, ou se desenvolverem como gestores. E veja só que interessante, desse mesmo grupo, apenas 22% estão ativamente buscando desenvolver as suas habilidades de liderança. Ou seja, eles estão desmotivados com a posição que estão e não estão buscando desenvolver as suas habilidades para fazerem melhor o seu próprio trabalho. Esse é um dado bem relevante e veja bem, aqui não tem nenhum tipo de opinião ainda sobre esse fato, são apenas dados das pesquisas, tá bem? E o próximo, terceiro e último dado em cima desse tema vem da DDI Global Leadership Forecast, que mostrou que 71%, então está bem conectado com o do Simon Sinek, tá? 71% dos líderes intermediários estão se sentindo sobre um estresse muito mais elevado nesse ano de 2026. 40% inclusive considera deixar o seu emprego no próximo ano se uma oportunidade surgir, e esse dado é o maior índice de desgaste, de desmotivação de gestores já registrados, na história desde que ou pelo menos desde que esse tipo de pesquisa começou a acontecer, tá. Nunca antes os gestores, principalmente gestores intermediários, estiveram tão desmotivados e desengajados com o que eles estão percebendo para as suas carreiras, antes. E aqui está uma contradição que é muito interessante, agora entra no ponto da reflexão que eu quero fazer com você. Se o gestor intermediário ele está tão desmotivado e ele tem uma conexão tão direta com os times, e inclusive tendo a responsabilidade de traduzir as preocupações, né, escalar os problemas dos times para alta gestão e traduzir de volta as decisões e as metas que estão vindo da alta gestão para esses times, o que está acontecendo de fato com a produtividade das nossas empresas? Se esses gestores não estão buscando se desenvolverem, se esses gestores estão desmotivados, se esses gestores estão inclusive considerando mudar de emprego, como que essa tradução da mensagem entre alta gestão e equipes está acontecendo? Essa é uma grande preocupação e todos esses relatórios apontam para os mesmos fatores, certo? Um fator de preocupação não apenas com os gestores em si, mas como que as empresas enxergam a sua estratégia de desenvolvimento e capacitação das lideranças? Essa é uma pergunta muito relevante, essa é uma pergunta que precisa ser feita, porque se você na sua empresa tem a capacidade de influenciar na estratégia que a empresa conduz, existe aqui uma pergunta crucial: o quanto está sendo investido nesses gestores intermediários que podem impactar tanto a motivação das equipes? Ao mesmo tempo, a gente também vê nas notícias, na mídia, muitos cortes, né, por conta de não apenas, mas também por conta de inteligência artificial, muitos layoffs atingindo justamente posições de gestão intermediária. O ponto que se está percebendo, e isso é uma movimentação que vem acontecendo muito antes de inteligência artificial, é que as equipes locais estão começando a comunicar-se diretamente com o ponto de conexão da sua entrega de valor. Qual que é a tradução do que eu estou querendo dizer aqui? Equipes estão falando diretamente com seus clientes. Eles não estão mais dependendo, em muitos negócios, não estão mais dependendo de um gestor intermediário, de um gestor de contas, um gestor que vai fazer essa comunicação acontecer. As empresas estão se comunicando direto. Do ponto de vista de metodologias ágeis, isso é justamente o que se esperava desde que o manifesto surgiu lá em 2001, que as empresas, que as pessoas tivessem um contato e uma colaboração muito maior com o cliente. O problema é que os gestores intermediários, eles não existem apenas para isso. Eles têm uma função bem crucial dentro da empresa, principalmente em empresas que têm uma hierarquia
muito estruturado, um modelo de rede muito complexo, de fazer a informação certa circular no momento certo, inclusive atuando como filtros. Muitas pessoas que criticam esse filtro, elas não percebem o quanto esse filtro é útil para que as pessoas consigam trabalhar na prioridade certa, consigam saber qual que é o foco, pelo menos nos próximos 3 meses, pelo menos no próximo ano, com mais clareza. Esse filtro que os gestores fazem, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, tem um papel crucial. E apenas cortar pensando que isso vai fazer com que a comunicação flua, é uma demonstração muito grande de desentendimento de como comunicação funciona nas empresas. Porque nunca antes na história da humanidade moderna a gente teve tantas ferramentas e tantas possibilidades diferentes de produzir mais comunicação, e também nunca antes na história a gente teve tão desinformado, inclusive dentro das próprias empresas, sobre o que que está acontecendo e qual é a informação relevante para tomar uma decisão. Então há uma preocupação muito grande. Se você é gestor hoje, a pergunta que eu quero te fazer e a reflexão que eu gostaria de te provocar, justamente com o foco desse do conteúdo que eu crio, que é de fazer você ser pelo menos 1% melhor todos os dias comparado à versão que você era ontem. Então, para você, gestor, o que que você está fazendo de fato, desconsiderando o investimento da empresa, desconsiderando os programas de qualificação que a empresa está colocando você, o que que você está fazendo para ser o melhor naquilo que você faz? Para ser não somente o melhor, mas ser incontestável. Eu gosto muito dessa palavra quando se trata de carreira, porque eu penso que profissionais incontestáveis, eles são aqueles que a sua qualificação, as suas entregas, o seu histórico, a sua experiência, tudo que envolve o profissional, ele o torna quase que incontestável naquilo que ele faz. As suas confianças têm mais as suas decisões têm mais confiança, a forma de conduzir o seu trabalho tem muito mais confiança, e a forma como as pessoas olham para esse gestor também também depositam muito mais confiança naquela pessoa e naquele cargo, simplesmente porque ele é incontestável. Então você, gestor, você líder, o que que você está fazendo para se desenvolver e se tornar esse profissional incontestável?